Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina em 10 minutos. Eu estou aqui com a Meire, eu me chamo Wagner, e nós vamos estudar sobre a viagem de Daniel e seus amigos de Jerusalém até Babilônia. Você já deve ter ouvido falar alguma história sobre Daniel. Normalmente a gente conta as histórias de Daniel para as crianças. E se você conhece um pouco da vida dele, ele chega a ser um herói bíblico. Não é? As suas experiências foram muito interessantes. Mas a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção na lição dessa semana é de que Daniel foi esse herói bíblico porque Deus estava com ele. E Deus o capacitou a realizar todos esses feitos para a honra e glória de seu nome. E no livro de Daniel vem retratando isso. Todos os episódios vêm retratando Deus cuidando ali do seu povo, fazendo as coisas, Deus atuando. E a diferença que existe aqui é que Daniel, ele acreditava que Deus era o orientador da história. E o livro de Daniel, ele vem nos levando até o Apocalipse, explicando a história que aconteceu com o povo que se propôs a seguir a Deus. E se você lembrar da lição, né, do último trimestre, a gente estudou sobre Esdras e Neemias, e a gente vem estudando um momento de reconsagração do povo, de reconstrução da cidade, reconsagração do povo. E agora, no estudo dessa lição, desse trimestre, a gente está vendo o momento exatamente onde o povo finalmente, depois de muitas e muitas advertências de Deus, o povo foi levado cativo para uma terra estrangeira. Ou seja, nós estamos agora no momento onde o juízo de Deus foi dado sobre o povo de Israel. Então quer dizer que Deus estava interferindo naquela situação. Exatamente. Se você acha que Deus está fora do controle da sua vida e fora do controle da vida do local onde você mora, não pense assim, meu amigo. Porque Deus não deixa a história acontecer sozinha. Ele interfere na história humana sempre que for necessário. E isso contradiz com o que muitas pessoas pensam. Que Deus só vai cuidar de você aqui na igreja, que a sua vida religiosa é separada da sua vida secular. Pelo histórico do livro de Daniel, se você ainda não leu, leia, você que é jovem, para ter uma experiência real com Deus, a gente percebe que Deus interfere em tudo que nós quisermos. Ele não obriga, ele nos deu o livre-arbítrio, mas a partir do momento que nós buscamos a ele para conselho, que decisão tomar, ele vai nos impressionar a mente para que possamos tomar decisões corretas. Foi o que aconteceu com Daniel e seus companheiros, né? Você falou uma palavrinha, jovem. Deixa eu contextualizar um pouco para você. Daniel era uma pessoa que fazia parte da realeza do povo de Israel. Ele não era uma pessoa do povo, ele era uma pessoa do palácio. Ele provavelmente tinha uma vida boa, mas ele e seus companheiros. Mas na realidade, ele foi uma pessoa diferenciada. Ele era um jovem ainda quando saiu de Jerusalém, 17, quando ele foi levado 18 anos. cativo. Era um jovem no pleno vigor dessa juventude. Ele provavelmente estava estudando, indo à faculdade, talvez pensando no mestrado, doutorado. E a seleção dele com os seus amigos, ela foi pautada na sua beleza física, mas também na sua inteligência. Porque era a missão do enviado do rei Nabucodonosor, era a missão dessa pessoa selecionar os mais inteligentes para servirem a ele, a Nabucodonosor, lá em Babilônia. Então Daniel não era um jovem qualquer, ele era um jovem especial. E por que ele era um jovem especial desde sempre? Porque teve uma família que lhe educou nos caminhos do Senhor, né? Não é isso? E a ele aceitou essa educação. Aceitou. A gente conhece muita gente que é educada nos caminhos do Senhor, mas ele não aceita, ele não quer. Então não adianta se a tua família te educa nos bons caminhos, aceite esses bons caminhos para a sua vida, reconheça e enxergue a Deus nisso. Porque você vai se dar bem na vida em função disso.
E interessante que ele sabia o seguinte, se o poder militar de Babilônia, atrás dele existia um Deus que estava dirigindo a história. Por isso que ele não ficou tão aflito quando ele foi levado cativo para Babilônia. Não ficou triste, não ficou preocupado com o que vai acontecer. Ele tinha certeza que Deus estava no controle. É um ponto interessante, né? Em todo relato bíblico você não vê revolta na participação de Daniel e de seus amigos na história. A gente não vê isso na Bíblia. Por quê? Eles tinham realmente essa consciência de que Deus estava no comando, mesmo nessa indesejada experiência de ser levado como escravo para um outro povo. E era isso que estava acontecendo. Talvez o Nabucodonosor, ele achava que tudo aquilo que estava fazendo com seus militares era uma obra dele. Uhum. Ele nem sabia que estava sendo usado por Deus para acontecer aquilo. Porque Deus tinha avisado para o povo que se eles desobedecessem às suas ordens, às suas leis, os seus estatutos, exato, se eles afastassem de Deus, eles seriam espalhados, não é verdade? Sim. E Deus iria castigá-los por causa disso. Eles foram avisados. Sim. Então, quando eles perceberam aquilo, eles viram a realidade do que Deus estava fazendo, que sim, eles confiavam naquilo. Deus intervém na nossa vida hoje também, quando nós pedimos para que Ele intervenha, para que possamos tomar decisões corretas, para que tenhamos força e saber que temos um Deus que está nos guiando e nos orientando, né? Nós vivemos em momentos de tribulação no nosso país, certo? E ao redor do mundo muita gente está sofrendo bastante. Mas a gente pode ter certeza de que Deus está sobre todas essas situações. Não faltará o pão ao justo. A vida está difícil, meu amigo? Está. Agora, se agarre em Deus e Ele vai te dar forças para você passar por essa tormenta. Porque Daniel passou por uma situação, eu também, de outro lado que nós podemos ver, Babilônia era uma cidade rica, sim, maravilhosa, cheia de encantos, como outras cidades que nós temos aqui no planeta Terra. Mas aquilo não influenciou eles. Eles poderiam ter sido influenciados com o poder. Eles estavam no palácio trabalhando, com um bom cargo, eles poderiam gozar de prioridades que eles gostariam de ter, mas nada disso desviou eles do foco. Que coisa interessante, né? A gente pensar que quando nós estamos firmemente ligados em Deus, nada nos desvia, nada nos atrai, assim como foram com eles, né? A gente está pincelando algumas coisas, né? E você que está nos ouvindo, talvez você não entenda algumas coisas que a gente está falando aqui. E isso é importante para que você vá até o relato bíblico e leia, conheça a história de Daniel. Daniel 1. É uma história riquíssima em detalhes e em oportunidades para você refletir na sua vida. O que aconteceu na ida de Daniel e seus amigos para a Babilônia é algo milagroso. Não dá para você imaginar que foi uma coincidência humana. Não tem como. Então, Daniel e seus amigos chegaram no palácio e a primeira coisa que aconteceu ali foi o quê? Eles tiveram uma dificuldade ou fizeram a primeira escolha relatada a respeito da sua fidelidade ao conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Por quê? Na hora da refeição, eles passariam por uma provação, eles passariam por um desafio. E qual era esse desafio? Eles provavelmente, esse pessoal que foi levado para a Babilônia, eles eram escravos especiais. Eles viviam no palácio do rei, junto com o rei. E eles se serviam da mesa do rei. Eles não iam comer lá na cozinha, eles iam servir lá com o rei. Porque o rei também queria fazer uma escolha, né? Para colocar em determinados pontos e ministérios, né? Fazia parte da obra, eles fizeram uma faculdade de uns 3 anos ali, não é? Porque o desafio deles era conhecer toda a cultura do povo de Babilônia, não só a cultura que a gente diz secular, mas também a cultura relacionada aos aspectos espirituais daquele local. E outra coisa que ocorre aqui é que além dele querer que eles tomassem a refeição junto com ele ali, a intenção dele era fazer com que eles esquecessem o Deus dos hebreus. Ele tinha o seu Deus ali. E
ali na Babilônia. Então o que eles queriam fazer? Educá-los de acordo com aquilo que eles acreditavam, com aquilo que eles aceitavam. E para isso eles já começaram o esquema. Eles fizeram o esquema para como lidar com aqueles que vieram de lá, os hebreus. Eu gosto de assistir filmes épicos, porque você aprende muito com a educação e com a cultura humana desde sempre. E o que o rei de Babilônia estava fazendo ali era literalmente uma lavagem cerebral. Educando, né? Porque afinal de contas, eram escravos, em tese, inimigos. Não é? Eles eram inimigos de guerra. Era. Mas o que eles faziam? Uma lavagem cerebral. E Daniel e seus amigos se posicionaram fiéis aos seus princípios. Sabe aquela coisa que seus pais te ensinaram lá atrás, quando você era jovenzinho? Daniel foi fiel àquilo que ele aprendeu com seus pais, na sua terra natal. E por essa fidelidade, Daniel pôde testemunhar do Deus de Israel lá na terra de Babilônia. E, meu amigo, conheça a história de Daniel, você vai saber quem é Nabucodonosor. Você vai saber todas as coisas que Deus fez na vida desse rei pagão. Orgulhoso, pagão, poderoso, que Deus deu a ele o poder de governar muitos reinos, mas que ao final da sua vida reconheceu que Daniel servia ao Deus Todo-Poderoso. E isso só pôde acontecer pelo testemunho de Daniel e seus amigos. A lição da Escola Sabatina dessa semana é apenas uma introdução a esse livro que a gente vai estudar nesse trimestre, o livro de Daniel, e eu espero sinceramente que você tenha se sentido aqui curioso, despertado para estudar a lição dessa semana, que está riquíssima. Que Deus te abençoe ricamente nessa semana.